Olá, seguidores do Sertão 42. Eu sou Carla Cavalcante, eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a campanha que a gente chama do Maio Laranja. Hoje, especificamente, dia 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate e Enfrentamento ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. Hoje, no nosso país e na nossa cidade, diversas ações de combate a essa ação vêm acontecendo em prol realmente da conscientização, da prevenção e muitas vezes do reconhecimento de quando uma criança está ou não sofrendo um abuso sexual, tá? Eu vou trazer para vocês, são nove formas de você identificar que uma criança está passando por um processo de estupro ou de abuso sexual, tá? O primeiro é o seguinte: mudanças de comportamento e alteração de humor. Então, a criança, em alguns momentos, você vai perceber ela um pouco mais chorosa, você vai perceber essa criança um pouco mais arisca, irritante, a proximidades excessivas com o abusador. Então, existe a possibilidade dessa criança ela se comportar de duas formas. Uma, ou querer estar perto daquele abusador, ou realmente excluir o seu contato com aquele abusador. Então, eu vou te dar logo uma dica que, às vezes, você pensa que a criança não quer visitar aquele seu parente no almoço de domingo porque ela está fazendo birra, ou porque ela não quer estar com você naquele momento, mas pode ser que não. Pode ser que essa criança não se sinta à vontade diante daquela figura, tá? Então, prestar atenção, chamar para conversar e perguntar: tá, filha, por que que você não quer ir? O que foi que aconteceu? O que foi, filho? O que você sentiu? O que foi que aconteceu, né? Terceiro passo, terceira forma de você observar: comportamentos infantis. A criança, para que ela não tenha aquele, aquele olhar do abusador, ela se infantiliza. E muitas vezes existe também essa possibilidade de ela se esconder em roupas mais folgadas. Então é muito comum que as meninas elas também troquem as suas vestimentas para que elas não sejam desejadas. Vai muito mais além do se sentir confortável com aquela blusa mais folgada, de uma cor mais escura, ou aquela bermuda mais longa. Vai muito mais além disso. Ela teme ser desejada por aquele abusador ou por outros abusadores, né? Comportamentos sexuais. Às vezes a criança, na brincadeira, no lúdico, ela faz entre um bonequinho e outro gestos sexuais. Então, prestar atenção na verbalização dessa criança, prestar atenção em como ela se posiciona com outras crianças. O silêncio predominante, então o isolamento também é um dos sinais que a gente precisa observar nessa criança. Ela silencia, ela se afasta, você pergunta o porquê que ela está silenciada e ela não comenta, ela não fala. E quando vem esses casos aqui no consultório, geralmente elas dizem o seguinte: mas Carla, se eu contasse, ninguém ia me escutar. Se eu falasse, ninguém ia me entender. Mas Carla era o amigo do meu pai confiava nele, minha mãe confiava nela, porque a gente também tem abusadores, abusadoras, né? Então as crianças trazem essa dor, mas se eu falasse, ninguém ia acreditar em mim, né? Mudanças de hábitos de forma súbita. Então, às vezes, o comer a criança não quer fazer junto com todo mundo, ela passa a dormir mais, ou ela passa a ter dificuldade nesse dormir. Então, preste atenção nessas mudanças que são um pouco radicais. Queda no rendimento escolar, e aí é quando a gente tem um problema atrás do outro, é quando essa bola de neve ela cresce, porque você passa a punir a criança por ela não estar rendendo na escola, e ela não consegue te falar o que é que está impedindo de manter uma memória e uma atenção dentro do necessário para ela tirar boas notas na escola, né? Traumas físicos, então observar se tem alguma mancha roxa pelo corpo, algum arranhão pela pele, observar de como de fato está os órgãos genitais, né? Por mais que seja uma criança que já toma um banho sozinha, vale a pena uma vez ou outra você fazer aquela vistoria, né? Nem que seja daquele olho grosso, mas é importante que você faça aquela vistoria no corpo da criança. Geralmente nas regiões onde não a gente não vê todo dia, né? Enfermidades psicossomáticas. E aqui é onde está a grande questão. Por serem psicossomáticas, elas estão na alma, a gente não consegue observar essa mancha roxa, a gente não consegue perceber esse lascãozinho no braço, aquele apertãozinho, aquele apertozinho. Então, assim,
observar como essa criança está tendo esse contato olho no olho, observar como ela tem e vem falando com você, observar se os choros estão frequentes ou não, porque aí são formas que a alma tem de expressar que algo não está no lugar, né? Quando a gente conhece, sabe de algum fato, de alguma família, ou alguém te procurou para contar o que está acontecendo, alguma criança, algum adolescente, é importante que você busque ajuda, é importante que você denuncie. Quando a gente silencia, a gente só está defendendo o abusador, né? Então, o silenciar, infelizmente, só vai favorecer o abusador, porque geralmente um abusador, ele não abusa de uma única criança, ele não faz isso só uma vez. É uma sequência de fatos. Infelizmente, são homens que também estão adoecidos e que também precisam de ajuda psicológica. Então, buscar o CREAS, o CRAS, o Conselho Tutelar, ligar no 190 é importante. E apoio psicológico sempre, né? Então, eu fico por aqui para falar sobre esse tema que é muito doloroso para a gente, mas que é necessário que a gente fale, que a gente estresse. Então, assim, vamos cuidar das nossas crianças para que elas sejam futuramente adultos mais felizes e mais saudáveis. Obrigada.